Marte, o planeta vermelho. Deserto, frio, silencioso, mas com sinais de um passado bem mais vibrante. Durante décadas, cientistas observaram vestígios intrigantes em Marte. Estruturas, rastros e formações que não parecem naturais. Mas a pergunta que ecoa é: Marte já foi habitado? E se sim, por quem? Imagens da NASA mostraram canais secos como antigos rios e até o que parece ser a foz de um delta. Isso sugere que Marte já teve água em abundância, um ingrediente essencial para a vida. Além disso, análises revelam que o planeta teve uma atmosfera mais densa no passado, semelhante à da Terra. Algumas teorias afirmam que Marte teve oceanos, florestas e até um ciclo climático completo. Se houve clima e água, a vida poderia ter se desenvolvido ali antes mesmo da Terra. Na década de 1970, as sondas Viking enviaram imagens de formações surpreendentes, como a famosa face de Marte. Essa estrutura, localizada na região de Sidônia, parece o rosto de uma estátua gigante esculpida em pedra. Ao lado da face, foram identificadas estruturas semelhantes a pirâmides, com formas simétricas e alinhamentos precisos. Alguns pesquisadores sugerem que essas formações podem ter sido criadas por uma civilização inteligente marciana. Outros afirmam que são apenas coincidências geológicas, mas o debate permanece aceso até hoje. Além disso, há relatos de estranhas anomalias eletromagnéticas captadas por sondas que sobrevoaram a região. Essas anomalias ocorrem em áreas específicas, como se algo estivesse enterrado ali, algo tecnológico. Mas quem seriam os habitantes de Marte? Seriam parecidos conosco ou completamente diferentes? Algumas teorias apontam que os antigos marcianos eram seres avançados, com grande domínio sobre energia e engenharia. Eles teriam construído cidades subterrâneas, protegendo-se das mudanças climáticas extremas que devastaram a superfície. Registros egípcios antigos mencionam seres vindos das estrelas vermelhas que ensinaram sabedoria aos homens. Seria Marte a origem desses deuses? Teriam eles escapado para a Terra após uma catástrofe? Essa hipótese é reforçada por semelhanças arquitetônicas entre estruturas egípcias e as formações em Sidônia. Outras civilizações antigas, como os sumérios e maias, também fazem referência a seres vermelhos ou de mundos em guerra. A hipótese da guerra planetária sugere que Marte foi devastado por um conflito gigantesco entre raças alienígenas. Cientistas detectaram traços de xenônio 129 na atmosfera de Marte, um gás radioativo associado a explosões nucleares. Isso alimenta a teoria de que Marte foi destruído por um evento nuclear artificial no passado remoto. Quem teria causado isso e por quê? Se os marcianos foram dizimados, talvez os sobreviventes tenham tentado migrar para a Terra. Seriam eles os responsáveis pelo surgimento súbito de civilizações avançadas no nosso planeta? As lendas dos Atlantes, dos Anunnaki e dos Filhos do Sol podem ser ecos da presença desses refugiados de Marte. Em cavernas ao redor do mundo, símbolos semelhantes aos de Sidônia foram encontrados. Coincidência? Seriam marcas deixadas por uma civilização interplanetária que tentou reconstruir sua cultura por aqui? Algumas pinturas rupestres mostram figuras com capacetes, estrelas e veículos flutuantes. Um registro de quem chegou? Documentos vazados de agências espaciais sugerem que já encontramos artefatos não naturais na superfície de Marte. Alguns desses objetos foram fotografados e classificados como rochas anômalas, mas muitos discordam. Um exemplo é o chamado monólito de Phobos, uma estrutura vertical em uma das luas de Marte. Buzz Aldrin chegou a mencionar o monólito publicamente, sugerindo que deveríamos investigá-lo com urgência. Quem teria colocado aquilo lá? E por qual motivo? E se Marte for um planeta testemunho?
Um local onde uma civilização caiu, como advertência para nós. Talvez eles tenham alcançado poder demais e destruíram seu mundo com suas próprias mãos. Ou foram vítimas de forças externas, naturais ou interplanetárias. Evidências sugerem que Marte perdeu seu campo magnético há bilhões de anos, deixando-o vulnerável à radiação solar. Esse colapso pode ter sido natural ou induzido por armas que nunca conheceremos. Seja qual for a verdade, a civilização que ali viveu parece ter deixado vestígios intencionais, como se quisessem que um dia, quando estivéssemos prontos, descobríssemos quem eles eram. Agora que estamos enviando sondas, robôs e futuramente humanos a Marte, esse momento pode estar próximo. Cada missão a Marte pode revelar mais pistas sobre o passado oculto do planeta vermelho. O rover Curiosity já encontrou formações que lembram ferramentas, cabos e até peças metálicas. Apesar das explicações oficiais dizerem que são formações naturais, muitos acreditam que há mais do que se revela. A missão Perseverance está colhendo amostras que serão trazidas à Terra, e com elas, talvez, respostas históricas. Se encontrarmos compostos orgânicos complexos ou traços de bioengenharia, tudo mudará. Alguns estudiosos da arqueologia proibida acreditam que Marte foi o berço da humanidade, e não a Terra. Seríamos, então, os descendentes dos sobreviventes de um planeta extinto? Essa teoria explicaria o salto repentino de consciência e tecnologia no registro arqueológico terrestre. Também poderia dar sentido às mitologias globais que falam de deuses que caíram do céu. E se esses deuses não fossem divinos, mas sim refugiados de Marte, com conhecimento avançado? As linhagens reais do Egito, da Suméria e de outras culturas antigas afirmavam ser descendentes desses seres. Isso explicaria a obsessão por astronomia, Marte e constelações nos registros milenares. E se esses antigos marcianos ainda estiverem entre nós, em forma espiritual, genética ou simbólica? Alguns dizem que construíram as pirâmides, orientaram as civilizações e depois desapareceram. Outros acreditam que voltaram para seu mundo ou para outra dimensão, mas há quem defenda que ainda estão observando, aguardando nosso despertar. Se formos mesmo descendentes desses antigos marcianos, talvez uma parte de nós esteja ligada a Marte. Um chamado ancestral, um eco de memórias esquecidas que nos atrai para o planeta vermelho. Porque, entre tantos planetas, Marte é o mais estudado, mais sonhado, mais explorado, porque talvez não seja apenas curiosidade científica, talvez seja nostalgia cósmica, o desejo de retornar a um lar perdido, mesmo sem saber que ele já foi nosso. Missões futuras da SpaceX, NASA e outras agências poderão pisar onde ninguém pisa há milênios. E ali, nas ruínas esquecidas ou sob as areias marcianas, poderão reencontrar vestígios de nossos ancestrais. Mas estamos preparados para aceitar que nossa origem pode não ser exclusivamente terrena? Essa revelação pode abalar sistemas de crenças, ciência e a própria noção de humanidade. Mas também pode nos unir como espécie com um novo propósito: reconstruir a história perdida. Imagine um dia encontrarmos uma biblioteca marciana, um repositório de conhecimento esquecido, ou uma cápsula do tempo deixada por uma civilização que sabia que seu fim estava próximo. Seria esse o maior achado da história e o início de uma nova era para a humanidade. Ainda há muito a descobrir: cavernas ocultas, cidades subterrâneas, artefatos soterrados sob a poeira vermelha. O que hoje vemos como deserto morto pode ser o cemitério silencioso de um império interplanetário. E as sondas que enviamos são como arqueólogos cósmicos, escavando um passado que ecoa até nós. Cada dado, cada imagem, cada pedra pode conter uma pista, um fragmento da verdade.
Muitos dirão que tudo isso é apenas teoria, imaginação fértil, mas a ciência já mostrou que o impossível de ontem é o fato de hoje. E se os verdadeiros habitantes de Marte existiram, sua história não acabou. Ela apenas mudou de palco. Agora, somos nós quem voltamos a Marte, como se respondêssemos a um chamado silencioso. As perguntas persistem: quem eles eram, o que aconteceu com eles, o que deixaram para trás. Talvez tenham nos ensinado mais do que percebemos sobre energia, equilíbrio e consequências. E talvez esperem que não cometamos os mesmos erros em nosso planeta natal atual, a Terra. Marte é mais do que uma rocha vermelha. É um espelho de possibilidades, memórias e advertências. No fim, não estamos apenas explorando outro planeta, estamos explorando nós mesmos. A busca por vida em Marte é também a busca por nossa própria origem, propósito e destino. E talvez um dia descobriremos que não fomos os primeiros a olhar para as estrelas com esperança, porque antes de nós, os verdadeiros habitantes de Marte já sonhavam com a Terra.